Eduardo Bolsonaro parece ter mexido com a pessoa errada ao provocar novamente o ministro Alexandre de Moraes. Após as declarações polêmicas do deputado, o ministro do Supremo Tribunal Federal teria afirmado que Eduardo pode, sim, merecer uma prisão preventiva. Um passo que, segundo analistas, pode abrir caminho para medidas mais duras. A polêmica reacendeu um fogo político intenso nas redes sociais e nos bastidores de Brasília. Muitos internautas e comentaristas afirmam que a prisão de Eduardo Bolsonaro seria inevitável, argumentando que ele ultrapassou os limites ao fazer declarações consideradas antidemocráticas. Olha, deixa eu fazer uma colocação técnica e criar um suspense para depois mostrar o que a esfera de cristal revela no momento. Olha, essa custódia cautelar é mais do que necessária. Basta ver o que ele está fazendo. Ele está lesando a pátria. Ele está criando um clima nos Estados Unidos que, evidentemente, para ser multiplicado no Brasil, um clima onde ele quer desestabilizar o país. E mais do que isso, ele tem uma ação penal proposta, cuja denúncia precisa ser recebida. Então, veja, o que ele está fazendo? Ele fugiu, ele não está no Brasil, ele está tentando o quê? Ser citado por edital e aí invocar o artigo do Código de Processo Penal que diz que aquele que é citado por edital e não comparece, nem constitui advogado, o processo fica parado, congelado, não tem andamento. É esse todo o objetivo dele. Então essa prisão é mais do que necessária. Agora, eu fico aqui pensando com os meus botões, com todos os meus botões, por que o Gonê já não requereu isso antes? O que tem atrás disso? Porque só não enxerga que essa prisão é necessária, que ele afronta, que ele é um traidor da pátria e continua agindo a trair a pátria, só não enxerga essa necessidade quem tem uma miopia em grau altíssimo, uma visão curta, eu quero dizer. Então eu fico aqui com meus botões pensando, por que está isso tão atrasado? Será que é para não criar assim, uma animosidade grande? Mas tem que se cumprir a lei. E se a gente tiver que dar em aula um exemplo claro, tiver que escrever sobre um exemplo claro de quando cabe uma prisão preventiva, o Bolsonaro é o exemplo claro. A situação se agravou ainda mais quando Eduardo Bolsonaro declarou publicamente que, sem anistia, não haverá eleições em 2026, frase que caiu como uma bomba no cenário político e foi interpretada por muitos como uma ameaça velada ao regime democrático. Agora ele diz que sem anistia, isso já foi dito lá atrás, hein? Vocês se lembram a frase do Bolsonaro, sem voto eletrônico não tem eleição? Ele disse isso. Ele disse isso. Aliás, Augusto, se achar manchete aí, põe no ar. Ou até vídeo. Diz, não, sem o voto impresso, eu falei sem voto eletrônico, não, sem o voto impresso, não tem eleição. Lembra? E agora, sei lá o que o Eduardo, é doidão que ele disse, né? Ele diz que sem anistia não haverá eleição. Eu não sei se ele quis dizer não há eleição legítima, tal, ou se é uma ameaça. Sei lá. Que os Estados Unidos vão invadir o Brasil? Vai lá. O parlamentar voltou a dizer que mexer apenas no tamanho das penas é suavizar a vida de ditadores. Numa postagem feita nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: a anistia é o mínimo, é a defesa tolerável da democracia. Querer flexibilizar a anistia soma como suavizar a vida de ditadores que só respeitam o que temem. Sem anistia não haverá eleição em 2026. Eu gostei de ditadores que só respeitam o que temem. Ele tem algumas frases que ele vai pegando, assim, eu sei lá como é que ele está fazendo a sua formação política, né? Então ele vai pegando essas frases, ditadores que só respeitam o que temem, mas para o ditador respeitar o que ele teme, então aquilo que o ditador teme deveria ser mais forte do que o próprio ditador, né, vai bem? Né, Arthur? Sim.
E aí fica uma coisa meio assim, estranha, né? Porque a gente volta a Maquiavel, o príncipe, né? Quando há a famosa indagação, Cultural. né, o príncipe deve ser mais amado ou mais temido? Aí ele conclui, não, ser amado é bom, sem dúvida. Sempre que possível, ser amado. Agora, entre ser amado e ser temido, melhor ser temido. Agora, como é que é? Respeita, o ditador só respeita aquilo que teme. Não sei se isso faz muito sentido, né? Mas aí, no caso, temer o quê? E o que quer dizer? Sem anistia não haverá eleição em 2026. O pai dele, no poder, comandante em chefe das Forças Armadas, tentou dar um golpe de Estado, cometeu atos executórios para isso e não conseguiu. Não é mesmo? Do comando das Forças Armadas, do Exército, na verdade, em particular, disse não. Tinha gente lá do alto comando que queria? Tinha. O comandante da Marinha de então, Almir Garnier, disse, ok, vamos lá, minhas tropas estão aí, né? Está condenado por isso. Ok, sim. A aeronáutica falou, Batista Júnior, aqui não. Né? Frase do Batista Júnior que eu lembro, quando lhe foi apresentada a minuta, pelo Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, ele perguntou, isso que está aí contempla a não unção do eleito? Assim mesmo. Vai bem, memória do velhinho. Sim. Ele falou, não quero saber disso. E saiu sem ouvir.